Fala galerinha, sou Felipe Bruno e vamos de Campeonato Paraense. E o Parazão vai voltar? Bom, tem uma boa notícia aí para você que está com saudade do Campeonato Paraense. O Paraense vai voltar, hein? Teve uma paralisação devido a uma possível punição e irregularidade de alguns times envolvidos aí em relação a jogadores, alguns contratos de alguns jogadores, mas essa questão aí que envolveria possível perda de pontos e, consequentemente, teria uma mudança radical em termos de campeonato, tanto em quem iria ser rebaixado, quem iria se salvar do rebaixamento, quem iria estar nas quartas de final e as posições das equipes, o que interferiria diretamente nos confrontos das quartas de final. Porém, tudo isso foi deixado de lado nessa e o STJD pediu então que volte imediatamente o Campeonato Paraense e a perda de pontos foi totalmente revogada, ou seja, nenhuma equipe aí envolvida naquele caso de supostas irregularidades vai perder pontos. As regularidades é que alguns jogadores poderiam estar com um contrato não profissional ali e a regra seria contratos profissionais. Então, na verdade, o que está mantido é a classificação inicial do primeiro ao oitavo colocado, o Remo na liderança, o Paysandu o segundo, o Bragantino o terceiro, o Castanhal o quarto, Tunaluso o quinto, Águia de Marabá sexto, Capitão Poço o sétimo e Santa Rosa o oitavo, fechando assim o G8. Então, a classificação que foi obtida lá na primeira fase se mantém, então, aos confrontos das quartas de final. Lembrando que quartas e semifinal é jogo único. Quem fez a melhor campanha no confronto decide em casa. Já a final são dois jogos. Então, quartas de final definida com o duelo entre Remo e Santa Rosa. O Castanhal enfrentando o Tunaluso. O Paysandu pega o Capitão Poço. E ainda o Bragantino enfrenta o Águia de Marabá. Lembrando que quem passar de Remo e Santa Rosa pega o vencedor entre Castanhal e Tunaluso. Quem passar de Paysandu e Capitão Poço pega o vencedor entre Bragantino e Águia de Marabá. Em contrapartida, quem foi rebaixado, né? As equipes do Independente do Pará, no caso, e o Caeté, vão mesmo disputar a Série B1 em 2026. Então, apesar de todas as questões, eles acabaram rebaixados no campo e vão ser rebaixados. Cametá e São Francisco ficaram ali no meio na posição nona e décima posição, não vão disputar nada. Então, Capitão Poço, lembrando Tunaluso, que tinham sido punidos pelo TJD com a perda de 27 e 7 pontos, respectivamente, seguidos do Bragantino Remo, que tinham perdido 6 pontos após suposta escalação de atletas que completaram ou vão completar 20 anos em 2025 e que ainda estavam com contrato amador. O regulamento específico da competição prevê que jogadores de idade só podem atuar com contrato profissional. Apesar de tudo isso, foi revogado e, com isso, as equipes apenas vão ter que pagar uma multa. O Remo e o Capitão Poço vão pagar uma multa de 30 mil, enquanto o Tunaluso vai pagar uma multa de 10 mil e o Bragantino uma multa de 5 mil. Então, segue aí após essas paralisações. A tendência, então, a expectativa é que nessa quarta-feira, dia 26, a gente já tenha a volta, então, do Campeonato Paraense. Em breve, vamos saber como ficaram as datas dos confrontos das quartas de final do Paraense. Portanto, o Paraense está de volta. E aí, o que você achou de toda essa situação que vem acontecendo aí no Campeonato Paraense, que rendeu aí algumas semanas de paralisação?